Queira-me iluminar, discípulo do bem. Sua obra é o Cristo em forma de flor. Nas almas que o aspiram, esplende o amor. É fluido da vida universal, afastando para sempre o mal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos trazer para vocês hoje o 8º princípio básico da doutrina espírita, que é reencarnação. Para esse assunto, nós vamos introduzir algumas ideias básicas. A reencarnação é o meio de que dispõe o espírito para abreviar a caminhada rumo à perfeição. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade da vida corporal. E agora, recorrendo ao Livro dos Espíritos de Kardec, na questão 166, Kardec pergunta: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Resposta: suportando a prova de uma nova existência. E Kardec continua perguntando: como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. Kardec continua perguntando: a alma passa, pois, por várias existências corporais? Resposta: sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Kardec pergunta mais uma vez: parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em novo corpo? É assim que se deve entender? E a resposta: é evidente que sim. E na questão 167, Kardec pergunta: qual é o objetivo da reencarnação? E a resposta: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? E na questão 168, Kardec pergunta: o número de existências corporais é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corpórea. E na questão 169, Kardec pergunta: o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. E na questão 170, Kardec pergunta: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: em espírito bem-aventurado. É um espírito puro. E agora nós vamos apresentar para vocês um vídeo produzido pela Transição TV, onde vários pesquisadores da Bíblia vão analisar sobre a reencarnação no livro sagrado. Vamos lá. A Transição continua com o tema de hoje e pergunta: se a reencarnação está na Bíblia, não há conflito entre o Espiritismo e o Cristianismo? Nós gostaríamos de falar sobre duas questões muito importantes. A primeira delas é a ideia de que algumas pessoas de que o Espiritismo não é uma religião cristã. Pelo contrário, o Espiritismo está todo apontado para a figura de Jesus. Toda a sua base moral, toda a sua base de conduta é retirada do exemplo incomparável do Mestre. E no primeiro livro da Codificação Espírita, já na questão 625, fica muito claro que Jesus é o nosso guia e modelo. Ele é o nosso grande condutor, é aquele que inspira, que educa o nosso espírito. Portanto, não há razão para acreditar-se que o Espiritismo não tenha uma base, não tenha uma afeição pelo estudo bíblico,
não tenha uma necessidade de se estudar a Bíblia. Não, não. O Espiritismo, na verdade, tem muito a contribuir nesse debate, tem muito a contribuir na compreensão dos textos bíblicos, sobretudo dos textos do Novo Testamento. E para falar um pouquinho disso, nós gostaríamos de abordar o tema que provoca muita dúvida, muita dissensão, que é a oposição reencarnação-ressurreição. Muitos acreditam que essas duas ideias são contrapostas. Se eu aceito a reencarnação, eu não posso aceitar a ressurreição. Se eu aceito a ressurreição, eu não posso aceitar a reencarnação. Mas estudando o Espiritismo com maior profundidade, nós percebemos que há um fator complementar entre essas duas ideias. Na verdade, a ressurreição é o coroamento da reencarnação. Vamos examinar um pouquinho mais isso de perto. A palavra ressurreição, sem entrar nos detalhes, sem ficar citando termos em hebraico e em grego, ela decorre de uma expressão idiomática do hebraico. O povo hebreu, para dizer que alguém morreu no texto bíblico, ele utiliza de um eufemismo. O que é um eufemismo? Você alivia um pouco a expressão. Então dizia-se assim, quando alguém morria, que ele deitou-se com os seus pais. E isso refletia até mesmo uma prática nas famílias dos patriarcas. Eles tinham um túmulo e à medida que as pessoas iam morrendo, iam sendo enterradas naquele mesmo lugar. Então, geralmente, a pessoa era enterrada no túmulo dos seus ancestrais. E dizia-se numa expressão idiomática que a pessoa deitou-se com seus pais, deitou-se com seus ancestrais. Pois bem, para expressar a ideia de que a morte não era o fim, a ideia de que Deus, sendo um ser espiritual, Ele também criou uma realidade espiritual, e se Ele criou essa realidade espiritual, Ele nos presenteia com essa possibilidade de uma vida espiritual. As pessoas costumavam dizer que depois que você se deitou, você se levanta. Então, o levantar-se em hebraico é a ressurreição. Ressurgir ou levantar-se, ou seja, superar a morte. Pois bem, o que diz o tema reencarnação? Diz que o Criador renova as possibilidades, renova as oportunidades de continuar aquilo que nós não terminamos, de resolver aquilo que ficou mal resolvido, de reconciliar os laços que foram rompidos por agressões. Portanto, a reencarnação diz respeito ao processo que nos leva ao aperfeiçoamento moral, ao aperfeiçoamento espiritual. Pois bem, quando nós cumprimos esse processo, quando nós chegamos ao cabo desse processo de aperfeiçoamento, o que ocorre? Ocorre a ressurreição. A ressurreição é o coroamento do processo reencarnatório. Quando o espírito chega ao máximo grau de aperfeiçoamento que a vida na carne proporciona, ele então se torna, como diz a questão 262 do Livro dos Espíritos, um espírito puro, um espírito bem-aventurado, ou seja, alguém que vai experimentar a ressurreição, a redenção espiritual. Aquele estágio de aperfeiçoamento em que você não necessitará mais reencarnar para o aprendizado. Poderá sim nascer em missão para ajudar alguém, mas não mais como uma necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Ora, isso está dito de maneira muito sutil no capítulo 3 do Evangelho de João, quando Jesus diz a Nicodemos: para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, reencarnar. Para ver, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo da água, mas nascer do Espírito, que é o processo de renovação íntima. Ou seja, a reencarnação nos dá a possibilidade de entender, de visualizar, mas a entrada definitiva no reino espiritual, na felicidade que nos aguarda, essa somente se dá
através de um processo intenso de renovação espiritual. E esse processo de renovação espiritual está resumido no termo ressurreição. Portanto, o final do processo reencarnatório é a ressurreição. Não se tratam de termos contrapostos, é a mesma ideia. A diferença é apenas de grau, é uma diferença de tempo, de processo. Com isso, nós podemos unir duas grandes ideias, a ideia da reencarnação e a ideia da ressurreição, sem precisar opô-las, sem precisar negar uma lei biológica, uma lei da natureza, que é a reencarnação, para entender esse tema bíblico da ressurreição. Se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto, acesse www.portalser.org, ouça os nossos podcasts, que lá, aos poucos, nós abordamos um pouco dessas ideias que estão no Velho Testamento e no Novo Testamento, convidando as pessoas a refletirem sobre a linha central da Bíblia. Qual o tema central da Bíblia? É a renovação, é a união da criatura com o Criador. O dia em que nós restabelecermos os nossos laços com o nosso Pai Criador, quando nós envolvermos todas as criaturas num amor incondicional, nós atingiremos a redenção espiritual, atingiremos a ressurreição. O programa de hoje fica por aqui, mas não esqueça, o estudo continua em nosso site www.transição.tv. Acesse centenas de programas e conteúdos espíritas de qualidade. Tchau! Muito bom, muito esclarecedor. E agora nós vamos trazer para vocês algumas palavras de Miramês sobre o tema reencarnação. E no seu livro Filosofia Espírita, volume 4, Miramês nos diz o seguinte: a pluralidade das existências é um fato em todos os reinos onde palpita a vida. A mônada espiritual desperta e passa a recolher experiências em corpos variados. O que podemos falar é que a alma dorme na pedra, em processos que ainda muitos não entendem, mas o tempo haverá de conferir a todos o conhecimento dessa modalidade de avanço espiritual. Ela sonha no vegetal, também se virá a saber quais os processos desses sonhos e por que esse estágio. Age no animal, com inumeráveis movimentos, buscando por meios instintivos os próprios dons guardados no coração. Finalmente, a alma desperta no homem, onde, como certo tempo, alcança a razão e se ilumina no super-homem, em busca da angelitude. Eis porque não se deve negar a reencarnação, verdade das verdades, que marca a chama divina com todas as experiências do saber e do amor. As reencarnações são incontáveis, passando-se de mundo para mundo a ascender ao infinito. O espírito vai se despojando da animalidade e acordando para o Criador com recursos valiosos, capazes de lhe fazer sentir a felicidade. Muitos perguntam, por que a reencarnação? Não poderia o espírito despertar os seus valores sem ela? Claro que, se Deus quisesse, poderia. Acontece que foi Ele mesmo o criador desta lei das vidas sucessivas. Criou o Senhor o espírito simples e ignorante para que ele possa, por esses processos estabelecidos pela lei universal, fosse despertando e recolhendo experiências grandiosas através de reencarnações sem conta. Se o Criador é todo-poderoso e todo saber, não iria errar criando uma lei como essa. Estudemos, pois, os nossos caminhos, de modo a nos facultar a viagem pelos processos das vidas múltiplas. Se procurarmos meditar nas reencarnações, reconheceremos a justiça que se manifesta nos enfermos e doentes, pobres e ricos, primitivos e civilizados, enfim, em todas as diferentes situações dos homens no curso da vida. As vidas sucessivas são incontáveis, da pedra à árvore, dela ao animal e do animal ao homem. É uma extensão de tempo que se perde na noite dos milênios, mas o espírito é o mesmo,
dentro da sua substância divina, como divina essência de Deus. Esperamos que essa nossa vídeo palestra tenha trazido alguma luz sobre esse assunto reencarnação. Que nós possamos continuar seguindo nossos estudos sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Fiquem com Deus, mantenhamos Jesus em nossos corações. Até a próxima. Exalta a todos a esperança, confortando almas na bonança, estimulando vidas à verdade, em prol da verdadeira caridade. Caridade, refletindo a luz, se transforma em alimento para os famintos, roupas aos despidos, visitas aos cativos, nos coloca